Então, muito bom dia. Hoje é dia 17 de setembro de 2023. Esse é o nosso 24º encontro do Clube do Desenho e nós estamos começando uma nova aventura. Vamos olhar para o mundo dos insetos. Que, por um lado, parece um reino pequenininho, mas é um reino bem grande. Sueli, você quer falar comigo, querida? Você tá com o som bloqueado. Eu tenho os lápis que são de café. Ah, que Serve? delícia! Serve, querida, serve sim. Serve, né? Serve, Tá meu bom. amor. Obrigada. Ótimo. De nada. Então, eu já conversei aqui antes da gente começar a gravação, mas eu vou falar com todo mundo, porque para essa aula a gente vai precisar de um esfuminho. Café expresso. Você O ganhou. esfuminho é um material que a gente pode comprar na papelaria e ele tem essa carinha aqui assim. É algo para a gente poder fazer um sombreamento, como vocês estão vendo aqui nesse desenho. Mas a gente pode simplesmente também pegar um pedacinho de papel sulfite, rasgar um pedacinho e enrolar. Simplesmente enrolar, ó. Enrola, enrola, enrola. E aí depois, se quiser, eu acho mais confortável para a mão, a gente prende com um pedacinho de fita crepe. Mas se não, dá para usar assim também, sem a fita crepe, tá bom? Esse vai ser um recurso importante para a gente conseguir fazer esse tipo de né, esse recurso de espalhar o grafite e dar essa sensação de superfícies com degradês. É um ótimo material para fazer degradê, para justamente deixar mais macio o grafite em cima do papel. Bom, então eu vou levar vocês lá para o nosso PowerPoint e vamos. Aliás, eu tenho que fazer uma coisa antes, espera um pouquinho. Eu preciso sair desse modo de exibição e entrar nesse outro aqui. Eu vou só dar uma ajeitadinha aqui para ficar mais bonito. Pronto, deu certo. E acho que está chegando para vocês. Chegou a imagem, né? Então, comecei, como eu estava contando, eu comecei a pesquisar os insetos. Eu falei, a próxima aula a gente faz um besouro, que é uma coisa simples. E aí a gente treina. Justamente eu pensei nessa questão do trabalho com volume, com ao sombreamento, que é algo que a gente tinha feito no encontro 23 com os pássaros, para que aula fácil de preparar. Aí, conforme eu fui pesquisando, eu fui entendendo que não tem nada de fácil, que é muito complexo e, ao mesmo tempo, absolutamente encantador e maravilhoso. Os insetos, bom, só para vocês terem uma ideia, de besouros tem mais de 300 mil tipos. Então, eu que gosto assim, vou apresentar os tipos de besouro. Já não dá, porque 300 mil é impossível, né? E, então, assim, a classe dos insetos, ela é absolutamente gigantesca. O que a gente tem de quantidade de insetos, então, não é simples, nem é pouco, nem é pequeno, né? Eles são pequenininhos, mas o universo deles é imenso. E eles são absolutamente vitais para a sobrevivência do planeta e das plantas. Então, a gente vai mergulhar nesse estudo, e aqui vocês veem por que eu estou querendo trabalhar com vocês a questão de texturas e padrões, porque eles são uma inspiração infinita para qualquer coisa. Então, aqui, olha, isso que eu já falei para vocês, os insetos, eles pertencem à ordem dos coleópteros, dentro, né? Então, besouros está dentro da classe dos insetos, dentro dos insetos tem a ordem dos coleópteros, que significa, então, cóleo, caixa e ptera, asas. Então, é a asa que está dentro de uma caixinha, a gente vai ver isso. E tem mais de 300 mil besouros diferentes no mundo. Eu gostaria, antes de chamar a atenção
de vocês para algumas coisas, para a hora que eu passar a imagem, eu queria mostrar para vocês imagens de besouros, mas vocês poderem reparar, então, o que, que dá para a gente já começar a ter olhos para enxergar. Então, primeiro, a variação aqui do tórax. O tórax é essa parte de onde saem os membros. E eu vou explicar isso para vocês depois. Então, assim, os insetos, e aqui a gente vai ver nos besouros, eles são uma sinfonia do número 3. A variação é sempre dentro do número 3. Então, a gente vai ter cabeça, tórax e abdômen. Da cabeça, a gente vai ter a concentração do que é sistema sensorial. Então, essas antenas, os olhos e tudo que eles podem usar para perceber o mundo. No tórax, é a parte onde está acoplado as pernas. E o abdômen é onde estão os sistemas. Circulatório, respiratório, reprodutor, está aqui no que é o abdômen, tá? Então, vocês vão ver aqui que existe uma grande variação de forma de tórax. Inclusive, tem uns que a gente nem sabe onde é que o tórax foi parar. Provavelmente é um pedaço pequeno. Quando o bicho está de costas, né, de barriga para cima, a gente consegue enxergar o tórax melhor. Eu vou mostrar para vocês já já. Gostaria que vocês reparassem na posição de pernas, tamanho de pernas, forma de pernas e como é que elas se movimentam. Então, tem todo tipo de variações. A gente vai ter antenas muito malucas também, que vão se dobrar e são imensas, e são uma maneira também do inseto estar percebendo o mundo ao redor. As antenas tateiam o mundo e passam informações importantíssimas. E a gente vai ter variações de texturas, imagina, besouro peludo, eu nem sabia que existia isso. A gente vai ter desenhos alucinantes, cores fantásticas, e muitas vezes padrões que têm um mimetismo. Então, a gente pode imaginar que esse besouro aqui, na casca de uma árvore, ele é praticamente invisível. Ou aqui besouros que têm espinhos para se defender. Aliás, os besouros, eles trocaram asas mais potentes por essa espécie de armadura, essa casca que protege o corpo deles. Então, eles sacrificaram um pouco da rapidez do voo, da flexibilidade do voo em troca de proteção. Então, vou mostrar para vocês alguns tipos de besouros. E aí vocês vão ver que essas decorações muitas vezes lembram a arte de povos que têm uma ligação muito grande com a natureza. Então, eu tenho depois um conjunto de escudos que eu vou mostrar para vocês, e a gente vê como talvez os aborígenes australianos, os povos da África, os nossos indígenas aqui, provavelmente eles tinham um olhar aguçado para esse tipo de decoração e aproveitaram para a sua arte. Então, a gente tem formas muito diferentes. Olha o tórax maior e um tórax pequenininho. Uma cabeça com chifre, uma cabeça com antena. Antenas que têm formas muito diferentes, né? E todo tipo de padrão e decoração imaginável. Tem aqueles que são meio fosforescentes, com cores metálicas, e é realmente uma combinação de padrões. E se a gente tem um pouquinho de um olhar artístico, a gente fica maluco mesmo, né? Olha esse aqui que usou essas duas bolinhas pretas para usar como olho. Então, quando a gente mira esse besouro, ele parece muito maior e perigoso do que ele talvez seja, né? Aqui, olha essa dança de antenas. Veja que coisa absolutamente extraordinária.
E muitas têm bolinhas, têm peninhas, têm leques. Olha aqui, olha esse desenho. Esse aqui é uma rainha, né? Imagina essa decoração. Olha isso daqui, que incrível. Olha a forma dessa antena que parece chifres. Aqui a gente tem também, olha só, se é possível um negócio desse. Não sei se essas patas ajudam ou atrapalham, né? O movimento, imagina. Esse aqui parece uma aranha quando a gente olha de lado. Mas olha a decoração. Veja se não parece a arte de povos africanos. E olha isso aqui, veja se é possível ter uma perna com esse tanto de enfeite e de recursos. A gente tem uma decoração que pode ser mais preto e branco, sem tantas cores, mas olha que beleza a variação de texturas e de brilhos. É muito, muito bonito. A gente vai olhar para esse besouro hoje, porque ele tem esse contraste muito bonito do que é brilho e do que é escuridão, luz e escuridão dentro dele. Então, a gente vai fazer um desenho dele. Enquanto eu estava preparando, eu me dei conta o quanto que essa roupinha do besouro parece com uma armadura. Vocês vão reparar que tem momentos que parece um metal sobrepondo um outro. Tá vendo aqui, olha? É realmente como se fosse uma armadura. Muito interessante. Aí eu entendi o que significava, né? Primeiro, esse bicho está protegido e depois, o que é trocar asa por proteção. Aqui a gente tem esse que, se der tempo, talvez a gente desenhe. E esse daqui, ó, a gente vai desenhar com certeza. Nós vamos começar com esse amarelinho aqui. Mas eu trouxe alguns escudos de povos mais primordiais, não primitivos, primordiais, e a gente vê o quanto que eles lembram decoração do mundo dos insetos, olha só. E encontrei muitos escudos representados desse jeito. E se a gente olha meio rápido, parece um inseto mesmo, né? As patas e a cabeça aqui. E aqui, olha, muitos tipos de decoração. Esse era um outro assunto que, se a gente abrisse a porta, também a gente não saía mais. Então, o quanto que a arte de povos em contato com a natureza podem ter uma relação muito grande com o que seria olhar muito de perto para um pedaço da natureza, não só para os insetos, mas também das plantas. Então, a gente às vezes tem essa sensação que quem trabalha, né, esses povos, eles têm um olhar muito aguçado para aquilo que é o micro, eles transformam o micro em macro. Então, aqui, olha, dentro do grupo dos insetos, a gente tem 8 grandes ordens, e aqui, só para vocês terem uma ideia, os besouros estão aqui, ó, os coleópteros. A gente vai ter as borboletas e mariposas, que são os lepidópteros. A gente tem depois cigarrinhas e pulgões, as formigas, vespas e abelhas, moscas e cupins. Então, quem sabe a gente consegue aqui nos nossos encontros dar uma olhada em cada um deles, porque eles têm características bem diferentes, tá? Mas só para vocês terem uma ideia da distribuição, primeiro, no mundo animal, os insetos é uma classe imensa. E aqui para vocês verem a ordem dos coleópteros, o quanto que eles são numerosos em relação ao resto, tá? Olha só, 38%. É bastante coisa. Então, provavelmente tem um besourinho perto de você. Você pode estudá-lo ao vivo também, tá? Antes da gente começar a desenhar, então, relembrando, o inseto, e aqui no caso o besouro, tá? Eles têm 3 partes: cabeça, tórax e abdômen.
Então, órgãos dos sentidos na cabeça, departamento de transportes no tórax e no abdômen os sistemas respiratório, circulatório, reprodutor, digestório. E aqui a gente pode ver isso, tá? Cabeça, tórax e abdômen. Aqui de novo, eu posto essas imagens lá depois no Face para quem quiser olhar com mais calma. Então, tanto faz que tipo de inseto, a gente vai ter essa subdivisão, tá? E aqui está o nosso besourinho. As pernas também são divididas em três. Lembra que eu falei que os insetos são uma sinfonia do número 3? Então, aqui, essa parte é a parte que se acopla ao corpo. Então, a gente não vai contar, mas a gente tem o fêmur, a tíbia e o tarso, que são os mesmos nomes usados para a perna do ser humano. Então, aqui na nossa coxa a gente tem o fêmur, depois na perna a gente tem a tíbia, e no nosso pé a gente tem um conjunto de ossos, que é o tarso. E aqui tem, vocês vão ver que em muitos besouros a gente tem pós-tarso, que são algumas garrinhas colocadas aqui no final. O tarso pode ter um número diferente de partes. Às vezes são 7, 4, 5. E aqui a gente consegue enxergar a parte de baixo do animal. Olha, aqui é a parte de cima e a parte de baixo. Então, quando a gente olha de cima, a gente vê a cabeça, a gente vê um pedaço do que é tórax e depois o abdômen. Então, a gente acha que o tórax é só esse pedacinho aqui. E a gente tende a querer colocar todas as patas nesse segmento. Mas o tórax, isso é bem importante, tá? Visto aqui de baixo, olhando da barriga, o tórax ele se prolonga um pouco para cima e bastante para baixo. E as pernas, então, estão colocadas desse jeito. Tenho aqui alguns outros exemplos. Olha só, dá para ver o tórax aqui, olhado da parte de baixo. Então, a cabeça é só essa bolinha aqui em cima. Esse pescoço aqui, que tem a forma de um anel, ele já é tórax e aqui embaixo também. Então, a gente vê que as patas dá a sensação que está saindo da cabeça, do tórax e do abdômen. Mas quando a gente olha por baixo, a gente percebe que elas estão saindo do que é essa parte central do bichinho, tá bom? Aqui dá para ver também a parte de baixo. Então, tudo isso daqui, ó, é tórax. E o abdômen é essa parte aqui de baixo. Dá para a gente olhar assim, meio de ladinho também. Então, ó, daqui até aqui, tórax, tá bom? Esse fez a gentileza de ter cores diferentes para a gente enxergar melhor. Então, ó, aqui o abdômen está vermelhinho e o tórax está verde. Muito bem. Eu não vou passar hoje os tipos de besouros, tem alguns besouros mais importantes, porque eu gostaria que a gente começasse a desenhar. E se por acaso, então, der tempo, eu volto para isso. Se não, a gente faz na aula, no nosso próximo encontro. Ah, não gosto de chamar de aula. A gente faz no próximo encontro. E vai dar tempo, porque eu já não preciso falar tudo isso que eu falei hoje. Tá bom? Então, a gente olha os tipos de besouro a próxima vez. E eu só quero, então, lembrar como é que a gente vai trabalhar. E a gente vai trazer para essa aula um pouco o que a gente fez no encontro anterior, tá? Então, aquele estudo que a gente fez do volume representado através do jogo de luz e escuridão, e a gente estudou essa gradação de valores, né, do mais claro até o mais escuro, a gente vai usar nesse nosso encontro de hoje. Então, quem está assistindo a gravação e não viu o encontro 23, talvez fosse bom dar uma olhadinha para se apropriar disso que a gente estudou. Então, a gente vai sempre começar, olha, as etapas do desenho, em geral, elas têm essa característica aqui, tá? A gente trabalha primeiro com a forma geral, a gente vai olhar para a proporção,
vamos dividir, colocar isso no papel. Depois a gente vai olhar um pouco a forma que cada uma dessas partes vai ter, olhar a posição das pernas, e depois a gente vai fazer detalhes. Então, detalhe, isso é lei, o detalhe vem depois, a gente nunca começa pelo detalhe, tá bom? E aí a gente trabalha com o volume, com luz e escuridão, e trabalho que é padrão. Certo? Então, deixa eu. Nós vamos começar com esse bichinho aqui. E agora é que a gente precisa ver se vocês vão conseguir me enxergar. Porque eu não consegui colocar essa imagem, como eu fiz da outra vez, no que era o meu perfil do Zoom. Ela não coube, ela é muito grande. Então, precisa ver se vocês conseguem, no aparelho que vocês estão usando, se é computador, ou se é celular, se vocês conseguem enxergar a minha mão e se vocês conseguem enxergar o bichinho. E vocês têm que dizer para mim sim ou não. Sim? Sim, tá fácil Tá, de ver. tá bom. Ótimo. Sim. Muito bom. Então, nós vamos começar com esse daqui, porque ele é bem mais simples, tanto na forma quanto no processo de luz e escuridão, tá? E uma coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: esses animaizinhos, eu achei que eles eram simples, mas eles não são. Sabem por quê? Porque eles são simétricos. E isso causa uma necessidade de precisão muito grande, porque a gente precisa cuidar de que um lado fique simétrico ao outro, parecido, como se fosse um xerox, mas parecido com o outro, né? Então, isso significa que esse é um desenho que demora muito. E eu quero falar isso olhando para a carinha de vocês, porque eu fico muito sozinha lá, né, quando compartilho, né? Eu queria fazer uma sugestão para vocês. Cuidem muito bem de cada etapa. Não tenham pressa. Não faça rápido para terminar. Vocês podem trabalhar só um pedaço. Vocês podem, se acha que desenhar o todo é muita coisa, desenha só um pedacinho. Mas gasta o tempo para caprichar nesse pedaço. Depois, se não quiser sombrear tudo, também não precisa. Ah, já estou aqui há muito tempo, não quero fazer. Não faz mal, é bonito assim também. A gente deixar uma parte com luz e escuridão, uma parte só com o desenho a lápis, não tem problema. E muitas vezes eu começo o desenho e não cabe no papel, porque essas, essas antenas e essas pernas, elas confundem a gente. Porque às vezes elas são muito maiores do que a gente já tinha imaginado ou planejado. Não faz mal também, a gente pode depois colar em cima de um papel e terminar. Então não tem problema nenhum a gente juntar um papel com outro. Eu também acho muito bonito essa brincadeira de texturas que um papel pode dar diferente do outro, tá? Então, deixa eu ver se eu estou aqui com o papel para mostrar. Esse besouro aqui, eu quase acertei ele dentro do papel que eu estava fazendo. Eu gosto de usar um papel que é um quarto do papel sulfite, porque depois eu colo num caderno. Mas ele faltou um pedaço da perna aqui, ó, tá vendo? Faltou o pedaço da perna. Então, depois eu colo na folha do caderno e termino aquilo que faltou, não tem problema nenhum. Então, não fiquem aflitos, tá? Caso corte um pedacinho, ou caso não deu tempo, não deu força, não deu, faz um pedaço bem feito, porque tem muita informação e muito detalhe no pedacinho. E é muito, muito, muito gostoso, porque os insetos são muito divertidos. Nessa variação que eles têm, eles trazem alegria para a gente. É impossível a gente não olhar para aquele monte de formas e cores e jeitos. Tem uns que são mais sérios, outros mais engraçados, um mais magrinho, outro mais gordinho. E a gente pode imaginar o que é mais rápido, o que é mais lento, o que é mais desajeitado. Então a gente entra num mundo de
particularidades e personalidades. Dá para imaginar que esse aqui é mais pesado, talvez mais carrancudo do que esse aqui, né? A gente pode brincar, pode dar nome para eles, pode dar personalidade, e a gente pode encontrar uma diversão quando a gente adentra esse mundo, tá bom? Então, nós vamos começar com essa criatura aqui. E eu quero, então, mostrar para vocês que os besouros, eles têm uma característica bem importante para nós, que vai ajudar no nosso desenho. Eles têm um eixo vertical. Todos eles vão ter aqui, na parte do corpo, no que é tórax e abdômen, uma linha central muito marcada. Eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos voltar ali para trás. E vamos pegar exemplos aqui. Aqui, ó. A gente sempre vai encontrar essa linha divisória do meio, tá? Com qualquer um deles. Esse aqui, a asa ficou na frente, né? Aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Aqui, quando a gente tem a forma do X, é uma outra ordem. Então, aqui, essa forma do X é a ordem hemiptera, tá? Que o desenho vai fazer, olha só, a gente olhando aqui para as costas, o desenho não é de uma linha vertical, mas é de um X. Então, isso aqui ajuda demais quando a gente for desenhar, tá bom? Então, guardem essa informação. Deixa eu achar o nosso modelo aqui, porque ele já fica pronto, esperando a gente. Aqui. Muito bem. Então, a gente vai precisar papel, um lápis e borracha. E o esfuminho depois que a gente tiver trabalhado a forma principal, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, deixa eu ver se meu papel está bem colocado aqui. Qual lápis, Luciana? O 6B ou o HB? O 6B é muito grosso. O 6B a Tá. gente pode usar depois para o sombreamento, tá bom? O ideal seria um 2B aqui. 2B, tá bom. A minha lapiseira é 2B, tá? Tá. Um HB também serve, não tem problema nenhum. Às vezes o HB é um pouquinho durinho. Estou tentando só ver se o meu papel fica de um jeito que vocês enxerguem bem. Vocês me avisem, por favor, se não estiver dando para enxergar o que eu estou fazendo, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar, olha, vocês vão olhar para a imagem que está na tela de vocês e vocês vão apontar o lápis e vocês vão medir qual é o tamanho dessa relação entre o fim da antena e o fim dessa parte vermelhinha aqui, ó, que a gente já sabe que é o tórax, tá? Então, da cabeça até o tórax, qual que é o tamanho? E depois do tórax até o fim aqui da pontinha, qual que é a relação, tá? Então, quando eu medi no meu, deu uma relação de 2 mais um pouquinho. Vejam isso, vocês sabem fazer isso, né? Ó, vocês apontam o lápis assim, deixa eu colocar isso aqui na minha... Aqui, ó. Vocês colocam na frente, fecham o olho e apontam o lápis assim para a imagem da tela, tá? E mede. Bom, do fim da antena até o fim do abdômen, quantas vezes cabe, da cabeça até o fim do tórax, quantas vezes isso cabe no abdômen? Vocês podem usar qualquer tipo de medida. Quer usar só o tórax? Pode usar, mas eu achei mais fácil dividir em 2. Pode ser que de uma outra vez seja mais fácil dividir em 3. Tanto faz, desde que vocês tenham a possibilidade de ter um jeito de medir tamanho, tá bom? Então, vamos voltar para cá. A gente coloca aqui, olha, uma marcação em cima
e uma marcação embaixo. Para a gente saber que eu não posso, as coisas têm que caber aqui dentro, ó. Tem que estar aqui dentro, porque senão eu estou desenhando fora do papel, tá? Então, eu sei que aqui, ó, eu posso fazer um pouquinho mais larguinho, bem levinho. Eu sei que a antena não pode passar daqui. E sei que esse último pedacinho do corpo também não pode passar daqui, tá bom? Então, eu vou colocar o que seria a proporção. Ó, eu vou fazer forte, vocês fazem fraquinho, porque eu quero que vocês enxerguem o que eu estou fazendo. Eu vou chutar o que eu acho que seria, ó, deu certo, tá? Então, eu tenho aqui, olha, uma medida para duas e mais um pouquinho, ó. Duas deu aqui e mais um tiquinho. Tá bom? Então, eu sei que essa parte daqui, eu já posso agora fazer a minha linha vertical, que vai ser a minha linha de apoio para a forma geral do besouro, tá? Tudo isso daqui é levinho. Eu não posso fazer forte, nem usar um lápis que tem uma moleza muito grande, né? No 6B aqui, ele marcaria demais o papel, tá? Então, a gente vai usar um lápis mais duro, que marca menos. E agora, eu vou ver essa relação entre o que é, aqui, ó, o tamanho da antena e depois o tamanho de cabeça e tórax, tá? Então, de novo, eu vou lá e meço. Então, aqui, para mim, vai dar... A antena é um pouquinho maior. Engraçado, né? A gente Lu, olhando... Oi, oi. mostra o que você está desenhando em vez de mostrar o besouro. Porque Eu aqui estou está mostrando... aparecendo besourinho amarelo, não está aparecendo sua mão desenhando. Você tem que achar onde é que está minha mão, Sueli, porque ela Isso, está... pois é, agora você está mostrando a sua mão. Sim, porque eu voltei, porque eu tirei o besouro amarelo. Ah, Mas eu então, pois é. preciso que vocês tenham o besouro na frente de vocês Ah, também. precisa ver as duas coisas, tá Precisa ver bom. as duas coisas. Deve ter algum dispositivo aí no computador. Você Eu está no não sei computador. mexer, tudo bem. Eu não Sueli, sei mexer, tudo bem. Sueli, quando tem duas imagens ao mesmo Vou tempo, tentar. entre elas tem uma barra que se você botar o mouse, o Como cursor é que eu bem em faço para ver cima, o Ó, desenho chegou a e você o que Ju, ela consegue está chegou a Ju. puxar para um fazendo? lado Ó, e para o eu vou outro. colocar aqui o que precisa estar. Meu filho está tentando aqui. Isso, olha, precisa aparecer, filho da Isso. Sueli, Tá precisa aparecendo. aparecer o Eu boto aqui. inseto e aparecer o quadradinho da minha mão aqui, ó. Isso, precisa aparecer isso e o quadradinho da mão dela. Como é que Tá faz? aí, o quadradinho tá bom. Ah, parece grande? Se puxar, isso que a Carla estava falando agora é o seguinte: nesse quadradinho pequeno, onde está minha mão, se você Você tem coloca que o jogar aí. cursor bem na pontinha da imagem, aparece uma flechinha que você pode aumentar ou diminuir esse quadradinho. Aí, ó, aqui, ó. Você volta ao contrário, entendeu? Tá bom. Onde que eu boto? Aqui, ó. Aperta aqui, ó. A mão dela tá aqui e o desenho tá aqui. Eu aperto aqui. Não, aqui, mãe, onde tá certinho, ó. Ah, Ó, tá. mouse do lado direito. Você tá com tudo aberto, né, mãe? Tô falando com você. É que é uma aventura o Zoom, né? Eu te entendo, Sueli, querida, eu compreendo, viu? Eu sou assim também. Então, olha só, o que que a gente está medindo agora? Eu vou fazer sempre o vai e vem quando eu usar, tá bom? Quando eu for mostrar aqui. Então, a gente está medindo agora a proporção entre o tamanho da antena e o tamanho de cabeça e tórax. E a gente vai ver que essa proporção, a antena, ó, da antena até lá o alto, é maior do que a cabeça junto com o tórax. E normalmente a gente acha a cabeça e o tórax tão importante que a gente erra no tamanho das coisas mais finas, tá? Porque a gente acha a cabeça importante. Mas olha, voltando para cá, meçam agora na, na tela e vocês vão ver que o tamanho da antena é maior do que cabeça e tórax. Então, marquem dentro desse pedacinho que a gente separou para antena e cabeça tórax, separa o que que é o tanto da antena e separa o que que é um tanto do tórax, tá?
Aí essa medição, esse vai e vem, mede, vai medindo, até achar. É muito importante isso aqui. Pode parecer que, ai, que desperdício, ai, que canseira, ai, que chatice, mas a gente marcar isso daqui é garantir o sucesso do desenho, porque a gente está garantindo as proporções, tá? Então, não pulem esse pedaço, não façam de qualquer jeito, isso aqui é fundamental. E agora, então, a gente tem, ficou fácil, porque a gente tem só esse último pedaço aqui, que é o pedaço, opa, que é o pedaço do corpo do besouro, tá bom? Que é esse pedaço daqui, então. E agora vocês vão ver que na largura a gente tem cabeça mais estreita do que o tórax e o tórax mais estreito do que o corpo. Então, na hora de colocar, vamos começar pelo tórax, porque ele pode dar ser uma boa referência para nós. E aqui ele tem a forma de uma tigela invertida, estão vendo? É uma tigelinha que está de ponta cabeça, secando na pia, ó. Tá? Então, começa com isso. Toda vez que vocês puderem simplificar a forma, com algo que fica uma... É para a cabeça entender, né? Ela não ficar lutando demais. Façam isso. Então, aqui tem uma tigelinha, que é o nosso tórax. E aqui tem uma cabeça. Aliás, a cabeça tinha que estar aqui, né? Lu, Oi, amor. essa parte meio roxinha é o tórax? É o tórax, querida. Você chegou depois, né? É, eu perdi uma parte. Não faz mal. Depois você vê a gravação, tá? Que lá tá bem Sim. explicadinho. Mas é assim, a flor, ó. Essa parte vermelhinha é o tórax e esse pedacinho pequenininho aqui é a cabeça, tá? E eu Ok, esqueci de, a obrigada. hora que eu estava desenhando, de deixar o espacinho da cabeça. A cabeça tem que estar aqui junto com o tórax. E a cabeça é pequenininha, tá? E a minha tigelinha ficou com a base muito larga. Eu estou corrigindo aqui. Então, cabeça e tórax, tá bom? Façam isso levinho, porque se precisar consertar é fácil. Eu achei que ela estava muito larguinha aqui. E olha só, eu vou vir agora, então, buscar o encontro dessa parte do abdômen, tá? Da parte amarelinha com a parte vermelhinha. E vocês estão vendo que tem um ombrinho, né? Não é ombro, mas só para vocês verem que tem uma partezinha que sai assim, ó. Tem uma protuberância. Ela não vem aqui direto do abdômen, tá? Do tórax. Às vezes a gente simplesmente puxa desse finalzinho a linha. Então, tem um ombrinho aqui. E agora, olha só que bonito que é isso. A gente tem uma curva aqui, ó, não é reto, totalmente reto. A gente pode até começar fazendo a linha, ó. Uma linha reta. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Eu posso começar fazendo, buscando o que é a proporção dessa curva, ó. Essa grande curva. Aqui no final é mais fininho, estão vendo? Mas tem um gesto aqui muito lindo, de uma pequena entrada aqui assim, ó. Vamos olhar lá na foto? Olha que bonito isso daqui. Isso é muito importante para a gente trazer. Vocês conseguem ver o mouse, né? Olha, para a gente trazer esse requinte dessa forma. Mesma coisa do outro lado, tá? E aqui é que vocês vão ver que a gente vai apanhar, porque a tal da simetria, né? Então, se precisar, usa o lápis para medir um lado em relação ao outro, tá? O meu lado aqui estava muito fino, o meu lado direito. Então, eu usei o lápis para medir e vou tentar fazer o máximo possível simétrico. Se precisar aqui embaixo, também posso usar o lápis para checar se está tudo em ordem, tá? Então, olha só, a simetria faz de uma forma simples, uma forma exigente na hora que a gente vai desenhar.
porque a gente tem que usar o olho como medida. Então, fica mais exigente. Mas é um excelente exercício para o olho. Excelente a gente treinar isso, tá? Então, agora a gente vai ter. Agora a gente pode cuidar de detalhes, tá bom? E eu já estou vendo que talvez não caibam as pernas aqui assim, porque eu usei um papel maior e, puf, né? Fiquei feliz de fazer ele grande. Então, olha só, assim como eu marquei em cima e embaixo, eu deveria ter marcado esquerda e direita. Não faz mal, olha só. A gente vai colocar, então, o que tem o olho aqui em cima, não sei se vocês conseguem enxergar, ó. O olho, tá? A gente tem a antena, e aqui agora é importante, ó, a antena começa bem juntinha, tá? Ela começa bem juntinha e ela vai depois se separando, tá bom? Então, ela começa com esse, e aqui é uma dança. A gente tem que perceber, olha, vai para cima, abrindo, mas depois tem um gesto curvo, que faz assim, ó. E a gente tem que achar direitinho qual que é esse gesto, como é que isso daqui abre. E o desafio é depois fazer igual dos dois lados. Olha só, aqui eu fechei demais. Na hora que eu fui desenhar, eu fechei demais aqui. É mais aberto, então eu vou corrigir. Aqui faz mais assim. Tem um gesto mais aberto. Então, excelente exercício para olho aprender a medir, tá? Trabalhar com simetria. Quem é professor de classe ou trabalha na pedagogia Waldorf, conhece desenho de formas, e o desenho de formas tem toda uma seção que trata de simetria, tá? E falar e desenhar ao mesmo tempo é difícil, então vou ficar quieto um pouco para poder acertar aqui a forma. Porque quando a gente desenha, a gente usa o lado direito do cérebro. Quando a gente fala, a gente usa o lado esquerdo. Na hora que a gente desenha e fala ao mesmo tempo, tem um choquinho, né? Circuito. Dá um curto-circuito, isso mesmo. Então, ajeitem a antena e vamos olhar agora patas, tá bom? Aqui, olha só. Só antes da gente ir para as patas, tem uma aberturinha aqui nas costas, tá vendo? A gente enxerga um pretinho, porque essas duas casquinhas, são duas casquinhas que tem, elas abrem, né? Aliás, eu mostrei isso para vocês. Deixa eu ver se eu acho fácil aqui. Eu sei que vocês conhecem isso, mas é bom a gente olhar. Só descobrir onde que eu coloquei. Aqui, ó. Dá para vocês enxergarem, né? Olha só, essa casquinha abre e tem as asas embaixo. É fantástico, né? Como é possível pensar numa coisa dessa, criar um negócio desse? Então, só para vocês saberem que a hora que a gente está olhando aqui para o nosso besourinho, isso aqui, então, é uma caixinha que abre. E aqui está aparecendo um pouco desse escuro que está lá dentro do corpo. E é bonito a gente mostrar isso, tá? Então, não precisa pintar ainda, mas pode mostrar que tem uma aberturinha. E a gente vai agora, então, passar para esse desafio das pernas. Vejam que as pernas também têm 3 segmentos, tá? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Fêmur, tíbia e tarso. Tá bom? Então, aqui, ó. A gente vai. O que a gente precisa fazer primeiro? Localizar exatamente a altura em que essas pernas saem. Então, aqui, no tórax, está saindo bem pertinho do que seria o que a gente chamou de ombrinho aqui, tá? Posso marcar dos dois lados, ó. Um lado e do outro. Veja a inclinação, a angulação. Depois eu tenho aqui embaixo, ó, embaixo do que a gente chamou de ombro, tem aqui um desenho de uma bolinha. E eu sei que aqui embaixo sai, com essa angulação, uma outra patinha, tá?
E aqui embaixo tem um pouco essa curva, um pouquinho aqui depois da curva tem a terceira perna. Terceiro par de pernas. Então, eu vou colocar aqui na angulação. Esse jeito como esses besouros todos estão sendo apresentados é o besourinho morto, né? Então, a patinha foi toda arrumada para ele aparecer assim. O besourinho andando vai ser uma outra coisa, mas nós vamos começar com essa posição bem simétrica, frontal, e depois nós vamos trabalhar a perspectiva. A gente fez assim com os pássaros, a gente vai fazer assim com os insetos também, tá bom? Então, dessa vez o besouro está paradinho, uma próxima vez a gente vai trabalhar o movimento e a perspectiva. Então, agora é um trabalho de paciência. Lembra que eu falei? Agora começa. Porque a gente tem que localizar, ó, qual a proporção de uma parte, da outra parte e da terceira parte. E para a gente ter noção se a gente está fazendo certo, a gente vai fazer o seguinte: nós vamos sempre medir, relacionar a altura do fim do segmento, aonde que isso bateu no corpo, tá? Então, se eu pego esse segmento aqui, ele bate mais ou menos na altura da cabeça. Depois bate aqui onde a antena quase começa a fazer a curva, e esse último pedacinho que é menor bate aqui nesse lugar da antena. Então, para a gente poder acertar, eu já estou vendo que eu fiz errado. A gente vai usar esse recurso de fazer essas medições, tá? Traçar essas linhas e também olhar para o espaço negativo. Então, quero falar isso mostrando para vocês. A gente já trabalhou esse conceito aqui, mas esse é um conceito fundamental para a gente desenhar. É a gente aprender a olhar não só para o objeto em si, mas a gente olhar para a forma do nada, para a forma do espaço entre duas coisas, tá bom? Então, essa forma aqui vai ajudar a gente a checar se o nosso desenho está correto. Então, entre essa perna e a perna aqui de trás, tem uma forma. E se eu olhar para a forma, e não só para a perna, eu tenho mais chance de acertar, tá bom? Então, não precisa ser um xerox, mas interessante o exercício, tá? Então, eu estou olhando aqui, isso aqui vem para cá um pouquinho. Deixa eu ver, aqui eu fiz muito curta a minha perna. Ela precisa, ó, se precisar, puxa a linha aqui do lado também, ó, tá? Então, onde as Lu, coisas terminam. você pode baixar um pouquinho o desenho? Posso, meu amor. Olha, toda vez que sair, me avisa, tá? Que às vezes a gente vai se Tá, entusiasmando obrigada. aqui. Pode falar. Então, olha só. Legal, se precisar marcar, puxa essa linha de referência, tá? Porque eu realmente estou lutando aqui com o tamanho da minha patinha. Estou achando ela curta, mas se eu não puxar, não vai dar certo. Besouro. Aqui, ó. Tá? Então, essa agora vem Aula 24. assim, e aqui vem assim, Fazendo árvores, e aqui, ó, tem um céu, pedacinho, tá bom? pato, aves. E aí fica mais fácil para a gente poder ver se a forma que a gente fez está certa, tá bom? Aí a gente tem que fazer a mesma coisa do outro lado. Se precisar puxar a linha, puxa. Se não precisar, não puxa. Quem já terminou, porque talvez tenha gente que é rapidinho, eu coloquei lá no Facebook as fotos que a gente usa hoje, porque eu imaginei que talvez teria gente que fosse ser mais rápido. Olha aqui, eu preciso cuidar do espaço negativo. Eu estou agora lutando com essa outra pata do lado de cá, eu fiz ela mais curta, então eu preciso usar a referência do espaço negativo para checar se está mais ou menos em ordem. Esse lado aqui ainda está, acho que meu olho está dizendo que está maior. Deixa eu checar como. Está um pouquinho maior. Tem que vir para cá. Pronto. E eu começo, olha só, eu começo com linhas só.
Eu não saio fazendo já a pata com todos os detalhes, porque a gente se perde, tá? Então, façam só linhas de apoio. A gente volta depois para olhar cada pedacinho, tá? Vamos para a segundo par de patas. Então, de novo, ó, mede aonde vocês acham que vocês estão enxergando que esse primeiro segmento termina. Ele não é, olha, ele não vai numa distância muito grande. Ele está pertinho aqui da onde ele sai. Ele abre mais, ele vai mais para o lado, mas ele não vai mais para baixo, né? Depois a gente tem o que seria o segundo segmento, quase no finalzinho da curva aqui, e a gente tem um terceiro segmento que não é tão pequeno, e que ele está terminando um pouquinho para cima. Ai, a gente não fez as bolinhas aí. Então, vê mais ou menos onde vocês acham que ele está terminando. Usem alguma referência. Tá? Puxa aqui, talvez da metade. Puxa onde vocês acham que está a referência do terceiro, tá bom? E aí a gente vem. O que a gente pode fazer é um pouco a curvatura. Ó, isso aqui tem uma curvatura. Eu posso já um pouco indicar, olhando para o espaço negativo. E faço um pouco essa dança, né? Tem uma curva para cá, e depois isso sai um pouquinho para o outro lado. E depois eu vou cuidar de fazer detalhes, tá? Lembrem disso, detalhe é sempre por último. Porque quando a gente fez o detalhe, não tem como corrigir, não tem mais. É como se a gente fosse o detalhe, é como se fosse a solidificação daquilo que a gente está fazendo, tá? Olha, o meu olho direito tem, né, o meu lado direito tem a tendência a ser sempre maior. Então, eu preciso checar com o lápis e fazer a correção, tá? Eu não sei se com vocês é assim ou se é o outro lado. Na simetria, o meu lado direito tende a ser maior do que o esquerdo. Então, eu vou fazendo essas correções. Aqui. E agora, o último par de patas, tá? Então, eu vou também marcar aonde que ele está. Ele também é mais curto, o primeiro segmento é mais curto. E é mais aberto, né? Depois eu tenho o segundo segmento. E o terceiro termina antes do fim do corpo, tá? Ó, se eu traço uma linha aqui, eu tenho ainda um pedaço de corpo. Então, chequem se deu certo. Se precisar, arruma. Eu tô achando que eu fiz tudo muito grande, eu tô diminuindo, tá? Então, primeiro segmento da última pata. Aí eu tenho uma curva de novo, como teve no outro, ó. Olho para o espaço negativo para tentar manter a forma correta. De novo, meu olho já está vendo. Ah, dessa vez melhorou. E aqui, olha, eu tenho o último pedacinho. Até aqui tudo bem? Deu para fazer isso daqui? Que são esses gestos, ó, das perninhas? Alguém tem que falar sim ou não. Mais ou menos. Mais ou menos. Então, conta para mim onde que está difícil. Aí você começa a fazer de um lado, né? E tá crente que tá abafando na proporção, aí vai para o outro lado. É, Então, um desse é, tamanho, um desse tamaninho, aí você tem que é. voltar e ir para a Isso, borracha. isso. Porque aqui é aquilo que eu já falei para vocês. A simetria tem essa exigência. Então, Exato. parece simples, um besourinho, é uma bolinha aqui, um compridinho ali, mas a hora que a gente começa a trabalhar com essa sutileza dos movimentos e das medidas, fica exigente por causa disso. E Então, eu tento fazer uma perna inteira antes de ir para outra.
Como Se você fizer cada preferir. pedacinho da perna de cada vez na simetria, facilita. Mas aí eu acho que Facilita. eu tô cheating, sabe? Não, nada é roubar, Carla. Tudo que te ajuda a fazer uma coisa ficar boa, pode usar. Eu agora fiz assim, eu medi cada segmento e fiz cada pedacinho. Então, esse. Ah, você falou de fazer esse e depois esse. Pode fazer, meu É amor. isso. Pode fazer, pode fazer. Não tem problema nenhum. Ai, que bom, me senti autorizada. Não, sem problema nenhum. Tá bom? É, E o porque você resto falou, de né? Costurante você? plástico, trabalhando com simetria. Tem que fazer tudo de um lado, depois tudo do outro. Não, mas aqui a gente pode brincar, tá? Aqui a gente pode brincar. Esse não é simetria de segundo ano, tá? Certo. Deixa eu ver os olhinhos de vocês. Tá tudo bem ou tem alguém com os olhinhos assim, regalado? Tudo jóia? Sueli, tudo bem? Tá começando a aparecer anteninha na cabeça de alguns aí. Ó. Isso, isso. Tá, não faz mal. Tá Quem não tudo bem, sim. Tá bom, joia. Então, nós vamos voltar. Deixa eu ver aqui, Eliana. Peraí, deixa eu ver. Eliana está mostrando. Isso, ótimo, ótimo. Muito Quer bom. ver? Eu quero ver, Sueli. Cadê você? Aqui, peraí. Ah, que legal. Peraí que eu vou pôr grande para eu ver. Isso. Tá muito Tá bom, tá bom. bem? Tá dando para ver. Muito bom, muito bom. Ótimo. Priscila. Afasta um pouquinho, meu anjo, que eu não estou conseguindo ver. Sobe um pouquinho agora. Isso, tá bom, muito bom, excelente. Quem mais, Caroline? Isso, lindo, 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 muito bom, ótimo. Carlinha, peraí, aqui. Isso, sobe um pouquinho. Isso. Depois você vai checar se a bolinha não é um pouquinho para cima, tá? Mas só checa. Também, ó, também não precisa ser xerox, tá bom? Patrícia, deixa eu te Spotlight tá aqui. Você tem que virar um pouquinho a página para conseguir enxergar. Embaçou. Não está dando? Eu vou ter que tirar o coisa porque ele fica Ah, ele embaçado. fica embaçado por causa do fundo. Tá bom. Eu vou fixar a Mônica, depois eu volto para você. Isso. Afasta um pouquinho, Mônica. Isso, tá. Tá bom. Ótimo. Lindo. Ó, o meu tá meio clarinho É. ainda, mas Deixa eu ver. Isso. Tá. Eu não consigo enxergar muito bem, porque tá clarinho mesmo. O que eu tô vendo isso. tá certinho, tá? Patrícia, isso. Deixa eu te pegar aqui. Afasta um pouquinho, querida. Isso, ótimo. Muito bom, excelente. Nossa, tá excelente, gente. Bom, muito bom. Então, vamos voltar para a nossa luta aqui. E olha só, vocês vão perceber o seguinte. Ai, deixa eu ver onde é que está a minha mão. Peraí, que eu fiz uma coisa que eu esqueci de voltar isso aqui para... Agora acho que minha mão vai aparecer, né? Vocês vão reparar como é que vocês fizeram essa dança aqui da forma do corpo, tá? Vocês vão perceber que ele é mais alongado. Então, tem gente que fez uma cintura mais fina, gente que fez maior aqui em cima, gente que fez mais gordinho. Não faz mal. É só para a gente treinar, tá? O meu saiu mais gordo, tá vendo? Quem está conseguindo olhar para as duas imagens, o meu tá fortinho, ele comeu muito, tá gordinho. Deveria ser um pouquinho mais fininho. Não tem problema nenhum, tá bom? O importante é ele ser um besouro. E agora a gente vai começar a modelar, e ver que alguns de vocês já fizeram, mas eu vou fazer aqui pelo menos uma patinha. A gente vai modelar essa forma incrível desses segmentos das patas e das antenas. Olha só. Da antena, eu vou fazer aqui no papel outro, para vocês poderem enxergar. Olha, a gente tem antena aqui assim, vou fazer grande. A gente tem como se fossem copinhos
um enfiadinho dentro do outro, sabe? Gente, assim. Olha, tem uma coisa. Eu fiz meio feio, mas é assim, tá? Então, é como se tivesse né, uma partezinha que se alarga, um triangulinho, a gente pode pensar, com a bordinha mais arredondada, e a gente tem, então, um triangulinho entrando dentro do outro, tá? Então, a gente vai ter esse tipo de Gente, forma aqui na antena, tá bom? E a gente vai ter aqui na pata, ela é mais larga. Vou pegar esse segmento aqui, ó. Vou pegar o último, vai que ele tem uma movimentação mais drástica. Olha, ele tem uma parte que começa mais larguinha, perto do corpo. Tem uma curva, eu estou trabalhando a linha de dentro da pata, tá? Essa linha aqui, ó. A de fora eu estou considerando a linha que eu já fiz. Então, ele tem aqui um gordinho e ele tem uma curva, como se eu estivesse vendo uma ponte, né? E aí tem uma bolinha. Então, eu faço essa bolinha aqui. Da bolinha, sai o que é o próximo segmento, que é mais, começa mais larguinho, ele dá uma afinadinha e faz essa curva maravilhosa. A gente podia ficar estudando a forma só desse segmento aqui e pensando como é que a gente poderia fazer vasos ou ferramentas que usassem essa forma incrível. E aqui a gente tem, na parte... Oi? Essa bolinha na perna é o joelho? Eu não sei te dizer, deveria, né? Ou o joelho está aqui, ó. Não, isso aqui não é o joelho, não. tornozelo. Não, porque é aqui, tá certo, ó. Isso, aqui seria o joelho e aqui o tornozelo, é verdade, ó. Porque aqui já é o pé, né? Eu não sei dizer ao certo, mas faz sentido, tá bom? A gente pode Ok, depois procurar e checar se dá para chamar de joelho ou só apelidar de joelho, tá bom? ok, obrigada. Eu gosto que vocês fazem umas perguntas que eu nunca pensaria na coisa, e aí chega uma pergunta maravilhosa dessa. E aqui vocês estão vendo que nessa partezinha aqui de baixo tem também, como se fossem três pedacinhos, né? O segundo um pouquinho maior e o terceiro um pouquinho maior ainda. E faz também uma leve curvinha. Então é uma dancinha, né? Percebe? Vai para um lado, vai para o outro, vai para o lado, vai para o outro. 1, 2, 3. 1, 2, 3. É uma valsa. Que tudo aqui é número 3. E aqui a gente pode agora, olha, começar a tratar, olha que bonito, como tem uma linha. Aqui é mais difícil da gente enxergar, mas tem uma linha que separa o tórax da cabeça. E é como se fosse aquele pedacinho da armadura que eu mostrei para vocês, lembra? Se tivesse aqui um acabamento no metal que faz essa linha bonita aqui. A mesma coisa aqui embaixo, aonde o tórax encontra, e aí a gente parece que, não parece mesmo que ele está começando a vestir uma coisinha de metal, a hora que a gente, né, uma roupinha de metal, a hora que a gente vai fazendo essas linhas aqui assim, ó. Então, vou só indicar. Eu não vou fazer tudo, mas eu vou indicar e vocês também. Se der tempo, porque eu fico falando, eu demoro, né? Mas se vocês têm, já estão avançados, vão fazendo, tá? Então, eu posso mostrar um pouco do gesto da antena, como é que é essa textura, como é que ela é formada. Eu vou mostrar aqui essas linhas importantes, então eu posso fortalecer. E assim, a gente pode apagar essas linhas que a gente usou para as proporções, tá? Principalmente essas horizontais. A vertical, ela é importante aqui no corpo, ela já
faz parte do bicho, né? A gente deixa, mas aqui a gente pode apagar um pouquinho. Tem essas bolinhas todas, né? Essas duas aqui do lado, as duas mais embaixo, que fazem com que esse bicho pareça maior, porque parece um rosto. Então, essa bolinha tem a função, bolinha de baixo, de parecer olho. Então, a gente pode colocar. E tem esse triangulinho aqui, bem importante, que vai aparecer em muitos besouros, tá? Esse triangulinho aqui, onde a linha central encontra com a parte do tórax, o abdômen encontra com o tórax, tá? E aqui, no caso, ela tem uma forma bonita também. Então, a gente pode fazer. E vamos colocar a bolinha. Ô, Lu, na parte da cabeça, ele também tem uma divisãozinha perto das patas, ou eu estou enxergando mal? Ele Eu, tá. se quiser, você diz uma linha aqui assim? É tipo Não, uns parece lomos que ele horizontais. Ah, Quatro tem. lomos Isso, horizontais. parece que isso mesmo. Tem aqui, Três né? fininhos e um que é a largura dos outros três juntos. Isso. Aqui vocês estão falando, né? Aqui assim? É na parte vermelha. Isso, pode colocar, tá? E a gente enxerga um pouco de uma vertical também, Tem. né? Tudo que vocês enxergarem, e aí quem enxerga mais põe, quem enxerga menos põe menos, tá? Vocês podem ir fazendo tudo que vocês enxergam. Pode fazer essa. Olha, aqui, Tá dando certo? Tá. aqui eu coloquei, tá vendo? Ó, essas linhas aqui. Eu fiz só com uma texturinha. Quem está enxergando exatamente quantas são, podem fazer. E coloquei aqui no meio também, né? Que eu enxerguei. Tá bom? Então, é a texturinha que a gente está começando a colocar. Então, cada um pode fazer de acordo com o zóio que tem, certo? Quem tem mais olho faz, quem tem menos olho não faz, tá tudo certo. E essas duas bolinhas maravilhosas, né? Que tem aqui embaixo. E aí, nós vamos, então, começar a escurecer o que precisa ser escurecido, tá? Então, a gente tem áreas que são bem escuras. Eu vou fazer todo o lado direito do bicho. E, se não der tempo, pelo menos eu fiz uma parte, tá bom? Então, a gente vai ver que, por exemplo, na cabeça, eu não começo escurecendo aquilo que não é preto de tudo, eu começo buscando, ó. Porque tem uma texturinha meio branco e preto, né? Eu vou buscando uma tonalidade média. E depois eu acerto. A bolinha é preta. Preta, preta. Então, eu já posso fazer mais forte, ó. Tá bom? Então, tem horas que eu posso carcar, carcado, e tem horas que eu vou só indicar que tem uma sombra ali, que é mais sombreado, que é mais escuro. Então, essa bolinha aqui de cima, do ombro, vocês vão ver que ela é mais escura embaixo e um pouco mais clareada em cima, tá vendo? Ela recebe um pouco de luz aqui, ela parece que ela tem uma protuberância. Enquanto essa de baixo ela parece que é lisa, essa aqui parece que é uma bolinha que salta para fora, né? Então, a gente vai trabalhar mais sombreado embaixo, e nós vamos fazer uma transição, como se fosse uma esferinha, tá? Um degradê para a parte de cima. As patas, eu vou enxergar aonde está escuro, e que é bem preto eu posso fazer, e tem algumas luzes que eu já posso deixar separado em branco. Eu não preciso fazer preto para depois tirar, mas posso também. Quem quiser pode, tá? Então, aquilo que é
Aqui, a hora que eu sombreei, eu matei um pedaço da minha perna, então eu vou apagar um pouquinho. Aquilo que é escuro, faz escuro. E aonde perceber que tem um brilhozinho, faz a forma do brilho. Então, aqui tem um triangulinho. E põe o escuro em volta e deixa o triangulinho clarinho. Se isso for complicado, pode pintar e depois tirar. Tá bom? E aqui embaixo não é tão preto, né? Parece um pouco de colorido. Então, às vezes é melhor fazer um monte de tracinhos, parece meio peludinho, não sei, do que pintar tudo. E aqui em cima eu vou passar também, como eu fiz na cabeça, eu vou jogar um pouquinho de material de grafite para depois poder usar o esfuminho, tá? E eu posso sempre pôr e tirar, pôr e tirar, pôr e tirar. Aqui essa golinha é mais escura, então vou escurecer. Esse triangulinho é escuro, vou escurecer. Comparem os escuros, o que é mais escuro, e faço a variação. Então, eu estou enxergando aqui essa separação do abdômen com o tórax mais escuro do que a manchinha triangular. Então, eu vou fazer a manchinha não tão preta, para poder aparecer essa separação, tá? A gente tem esse escurinho aqui embaixo, entre a casquinha que abre, né? A caixinha. Vou melhorar um pouquinho aqui em cima, que tá feio. O olho. Alô, Oi, amor. eu tô meio achando o besouro que você tá fazendo um pouco mais de gordo que o do desenho. Que ele é mais comprido É, e mais fininho. isso mesmo, o meu Né? saiu gordinho. Não faz mal, não faz mal nenhum. Depois a gente faz, porque aliás, o legal é fazer muitas vezes o mesmo bicho, né? Porque aí a gente vai É. entendendo os detalhes cada vez mais. Sabe, olha, tem 300 mil tipos de besouros. Se o nosso sai um pouquinho mais gordinho, não faz mal. Tá bom? Então, olha só. A gente vai aqui, ó. Uma vez que a gente ficou satisfeito, eu posso começar a usar o esfuminho. E eu posso voltar a usar o lápis, voltar o esfuminho, apagar, tirar, pôr, apagar, tirar, pôr, tá? Aqui, olha só. Eu consigo enxergar um pouco de umas linhas aqui embaixo desse triangulinho. E parece que tem umas pintinhas também, sabe? Então, eu posso colocar um pouquinho, uma linha. Se ela sumir, não faz mal. Aqui eu estou enxergando um xizinho, ó. Vou colocar algumas linhas. Se ela sumir, não faz mal, eu ponho de novo. E agora começa, tá? Com o esfuminho, ó. Eu vou usar esse esfuminho aqui, vocês podem usar o esfuminho de papel, tanto faz, é a mesma coisa. Talvez eu vou até... Deixa eu mostrar isso aqui grande para vocês. Olha, eu posso, então, olhar aonde que eu tenho mais sombreado e eu vou começar a espalhar. Vocês percebem o que vai acontecendo, ó? Olha a diferença desse lado para esse, tá? Então, o esfuminho vai permitir que a gente trabalhe essas nuances. E vocês podem olhar aonde que está o lado mais... Então, aqui do lado direito, eu já vou pôr a figurinha do besouro para vocês, tá? Do lado direito está mais escuro um pouquinho, então eu vou fazer mais escuro aqui. A cabeça tem uma misturebinha um pouco de escuro e claro, então eu enxergo umas bolinhas, então eu posso fazer o esfuminho e depois, ó, com a borrachinha, essa borrachinha é maravilhosa, porque ela é fina o suficiente para conseguir fazer essa texturinha de bolinha aqui, assim. Aqui, se eu achei que faltou brilho, eu sempre posso tirar com a borracha, tá? Então, se eu quero deixar um pouco mais brilhante aqui assim, ó,
E esse contraste entre claro e escuro é o que dá o brilho, tá vendo? Então, tem um certo brilho aqui assim. E eu tenho que tomar um pouco de cuidado agora na parte do corpo, porque ele não é muito escuro. Então, deixa eu voltar aqui com a imagem do besouro para vocês. Então, vocês estão vendo? Ele é amarelinho. Então, eu vou pegar o que são os escuros mais óbvios e vou começar por lá. Então, aqui, ó, do lado direito, e olha só, eu descobri também que o esfuminho, que tem pouca matéria, né? Para eu usar para escurecer. Então, a gente pode esfregar um pouquinho da bolinha preta, que tem bastante matéria, e usar, ó, o esfuminho fica carregado de novo. Ou eu posso fazer num papel fora, esfregar e passar o esfuminho, tá bom? E agora que eu estou olhando, cuidando dessa transição do que está mais sombreado, às vezes a gente enxerga umas coisas que ficaram para trás. Então, aqui embaixo dessa linha do tórax, onde ele encontra o abdômen, tem uns escuros também, tá vendo? Tem uns escurinhos aqui assim, que eu posso vir e colocar. O meu olho estava tão preocupado com outras coisas, ele não prestou atenção aqui. Então, eu posso vir e colocar. Essa é a maravilha do grafite, né? Eu posso pôr, tirar, pôr, tirar, pôr, tirar. E eu vou, então, intensificando aonde eu acho que precisa de mais sombra, tá? Esse besouro aqui, ele é um pouquinho mais fácil, porque ele não tem tanta exigência em termos de claro e escuro, né? Vou colocar um pouco de matéria aqui do lado, tá me faltando. Então, vou colocar um escurinho aqui assim. Ele não é muito dramático na questão da luz e escuridão, porque ele tem todo um claro, né? Eu já vou mostrar um outro onde esse trabalho deveria ser bem mais cuidadoso. Mas eu sempre posso colocar, respeitando onde está mais claro e mais escuro, e se precisar eu posso tirar com a borracha. Então foi o que eu fiz aqui, ó. Esse é o desenho que eu já fiz antes, esse é o que eu estou fazendo agora. Mas olha que interessante, isso que eu estou fazendo e deixando as partes mais claras, olha como isso já dá uma sensação de que o corpo tem volume. Comparem com esse lado de cá. Esse é um lado achatado. Esse é um lado que ganhou volume e ganhou brilho. Ganhou brilho aqui, porque eu tenho claro e escuro. Então, esse estudo do volume com claro e escuro é fundamental para tudo, para tudo, para tudo. Isso está mais explicado, a gente fez junto lá na aula 23. Quem precisar, volta para lá para olhar, tá? Então, olha que bonito essa diferença entre um lado e outro. Lembrando que, se vocês colocarem matéria demais, perder um pouco do brilho do branco, vocês podem usar a borracha. Foi o que eu fiz aqui, ó. Dá para apagar. Tá bom? E aí, se vocês sentirem que tem algumas linhas branquinhas, pontinhos, que de repente o olho está enxergando, vocês podem colocar. Isso tudo agora é festa, tá? Aqui, olha, nessa bolinha do ombro, se a gente faz essa transição do escuro para o claro, olha como isso parece uma esfera, diferente daqui de baixo, que parece só uma pinturinha. Esse é bidimensional, esse aqui é tridimensional. Tá bom? Por isso que eu falei, esse trabalho, ele vai ter essa exigência, porque ele tem essas minúcias todas. Então, talvez mais do que difícil, ele exige dedicação. Não é difícil, mas a gente tem que insistir, né? Ter paciência. Mas o resultado é tão legal, mas é tão legal.
que vale tanto a pena. E isso a gente pode usar depois de referência para fazer bordado, para fazer decoração, sei lá do quê. Eles são muito inspirativos para pintar, para tudo. Porque é a natureza nos ensinando como é que a gente pode ser criativo em termos de decoração e em termos de variação. Essa é a lição que o mundo dos insetos dá para nós. Todos têm três partes, né? Cabeça, tórax e abdômen, e tem três pares de patas, também divididos em três. E como é que é possível variar tanto? Mesmo o besouro. Como é que é possível ter mais de 300 mil tipos de besouro? É a arte da variação, né? Então, olha só, deixa eu só mostrar para vocês a diferença que é trabalhar esse outro besouro aqui. Olha a exigência que ele vai ter em termos do trabalho de luz e escuridão. Então, enquanto com esse daqui eu posso fazer algo que é mais simples, quando eu tenho esse daqui, olha, ele vai precisar de um trabalho mais consistente, da onde que bateu a luz, o que está refletindo, né? Mas é lindo, é uma delícia, porque, na verdade, assim, simples. Para ver se entendeu o jeito de fazer, é assim. Então, só precisa ter paciência, mais que tudo é paciência. E se apaixonar, né? Acho que a ideia é se apaixonar sempre. Então, eu queria saber um pouquinho de vocês, como é que vocês estão? Está dando certo? Deu para entender? Tem dúvida? Deixa eu pegar aqui a Carla. Isso, Carla. Você pode colocar mais matéria, tá? Eu pus pouco aqui. Eu Tá. pus pouco. A hora que eu vejo o trabalho de vocês é que eu vejo aonde que eu errei, né? Então, você pode colocar mais para você poder espalhar mais e, se precisar, tira com a borracha que fica bonito. Tá bom? Aqui eu comecei, ó. Tirar um pouco Isso, da borracha. isso. Mas você pode ter um pouquinho mais de escuro, tá bom? Ok. Eu tô indo devagarinho. Mas vai devagar mesmo. Sueli, tô te vendo. Isso, querida, isso mesmo. Mas ficou lindo, Sueli. Ficou lindo, lindo. Acabei ainda não. Olha o brilho Eu sei, mas é na bolinha de cima. Olha que legal. isso. E Tá mesmo bom? ali no Toro, mas tá excelente, Sueli. Você não está apaixonada por ele? Claro que estou. Ah, então tá Não bom. consigo parar. Olha, se apaixonou já é um ótimo sinal. Não consigo parar. Isso, essa é a ideia. Patrícia. Isso, ai que lindo, Patrícia. E olha a diferença de um lado e para o outro, percebe? Um faz assim, um vem para frente e o outro ficou no bidimensional. Lindo, lindo. Muito legal. Excelente. Muito bom mesmo. Aqui, Priscila, estou te vendo. Isso, excelente. E esse espacinho que vocês estão deixando, né, de pretinho no meio, veja como dá a sensação mesmo que a gente pode enfiar a mão e levantar, que tem um volume. Está muito bom, Priscila. Muito lindo. Como você trabalhou a perna, como tem esse jogo de luz e escuridão, está excelente. Excelente, muito bom. A gente pode usar para as bolinhas essa canetinha branca, assim, fica legal? Pode. O único problema da canetinha é que ela não sai depois. Então, Tá, você tem que ter absolutamente certeza de que é isso. Pode tá. usar, é maravilhoso, tá? Tá. Pode usar também guache, se quiser. Pode usar o guache, pode usar lápis branco, também dá para ser. Tudo que vocês quiserem experimentar, pode, tá bom? Mônica, estou te vendo. Isso. Mônica, você precisa agora trabalhar no meio. Olha, deixa eu te mostrar aqui. Tá tudo certinho. Tá faltando? Cadê? Aqui, ó. Olha, tá faltando você colocar um pouco de sombra no meio aqui, ó. Tá? Para você poder, ó, aqui talvez dê para mostrar melhor. Peraí.
Como você tem a sombra mais do lado direito, tá faltando a sombra aqui no meio, ó. Um pouco mais forte para poder dar essa sensação assim, ó, que tá fazendo assim, sabe? Então você pode colocar mais matéria. Eu coloquei pouca matéria. Vocês podem colocar mais e aí se precisar tira com a borracha, tá bom? Mas tá certinho, é isso, viu, querida? É isso mesmo. Ótimo, 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 ótimo. Lindo. Não tem como ficar lindo isso, não tem como não ficar. Caio, peraí que eu vou te colocar aqui. Caio, você tem que afastar um pouquinho, porque eu não estou conseguindo enxergar teu desenho. Puxa mais para trás. É que eu tô com lápis HB, porque eu tenho um HB 4B e ele tá bem fraquinho ainda. Quem que está falando comigo? Espera um pouquinho, Caio. Espera só um pouquinho. Tá. Quem que falou comigo? Não, é que foi sem querer que eu abri aqui. Ah, foi sem Aí querer. tava. E a Caio? Tá bom. Então, acho que é porque eu tô com lápis HB, então ele tá muito fraquinho ainda. Acho Tá que se eu bom. fizer com. Eu tenho 4B, será que Pode dá? usar, pode, Tá. já ajuda. Dá para usar tudo com HB, mas é mais sofrido, porque você tem que passar Uhum. muitas, muitas vezes. O esfuminho não tem Sim. material para poder espalhar. Pode usar o 4B, você vai ver que já vai fazer muita diferença, tá bom? Levanta só mais um pouquinho, Karen. Deixa eu olhar agora com outro olho para olhar o todo. Isso, isso. Muito bom, muito bom. Mas você vai gostar de usar um 4B aí, para fazer essa bolinha ficar escura, bem preta, tá bom? Legal, muito bom. Alguém mais quer mostrar? Clarice, deixa eu te achar aqui. Isso, Clarice, isso. Aqui eu estou vendo uma linha um pouco forte do teu lado direito, perto da linha central. Põe o dedo para, sabe? Não, do outro lado, do outro, aí. Essa passagem, você está mutada, então não sei se você está falando É que eu comigo. não estou achando o meu esfuminho, então tem um Ah, risco aí. mas se Pronto, você tiver uma borracha, você pode tirar um pouco com a borracha, tá bom, tá? tá bom. Porque não tem essa linha tão marcada. Só isso. Muito bom, querida. Obrigada. Nada. Romilda Flor de Maracujá, você está aqui. Isso, muito bom, muito bom. Você pode fazer a bolinha de baixo um pouco maior, ela está pequenininha. Pode aumentar, porque esse é o show, né? Da decoração, são essas duas bolinhas. E você pode depois colocar mais matéria para você usar o esfuminho, tá? Pode carregar um pouquinho mais, fazer mais cinza para você poder tirar depois. Tá lindo o desenho, muito bonito. Muito bom. Mais alguém? Sônia, vamos lá. Isso, isso. E agora, olha a proporção linda, Sônia. Muito bom. Lindo como você fez o sombreamento. E você pode, assim como eu falei para suas colegas, você pode colocar mais matéria aqui, ó, tá? No corpo amarelinho mesmo, porque como é amarelinho, a gente fica com medo. Eu fiquei com medo de colocar muita matéria, porque é amarelinho, eu não queria fazer escuro. Mas a gente pode pôr um pouquinho mais, sabe? Se precisar, põe assim, não direto no papel, mas põe um material, grafite no outro papel, esfrega o esfuminho e traz um pouquinho mais, tá? Para poder ter um pouquinho mais de escuro aqui assim. A gente não vai fazer como se fosse esse bicho, porque esse a gente sabe que é preto, mas a gente vai fazer com um pouquinho mais de matéria, inclusive para poder depois tirar com a borracha, tá bom? Mas está lindo o seu desenho, Sônia, lindo, lindo, proporção muito precisa, muito boa. Eu resolvi brincar com amarelo, porque eu tive uma semana muito de computador. Tá, quem que está falando comigo? Ah, Rosa, Rosa querida. Peraí, deixa eu te... Isso. E aqui, Rosa, você está usando lápis ou pincel? Eu estou usando lápis, Conté, Tá. então Tá, você pode usar com o lápis, e pode até ser que você use um lápis ocre em cima do teu amarelo, tá? Para fazer a tá. parte sombreada. Então, deixa eu vir aqui pro bichinho. Olha só, você vai ver que tem algumas partes que são mais, entre aspas, sujas, porque é onde tem mais sombra, tá vendo?
Em vez de você tentar conseguir isso só com amarelo, você pode entrar com um pouco de ocre por cima, para legal. ajudar a dar essa sensação do volume, tá bom? É, E se tá ótimo. precisar depois, o lápis, ele sai com a borracha. Então, se você Sim, quiser trazer luz, você pode tirar um pouquinho e vai, a luz vai aparecer a hora que você colocar o escuro. Então, entra com uma tonalidade mais escura e, se precisar, você pode depois tirar com a borracha que é mais clara. Tá bom? aham, tá ótimo, obrigada. Muito bom, de nada. Essas aventuras com a cor também pode ser bem interessante. Oi, Lu, Oi, Paulo, querido, é tu que está aqui. consegui Oba, que ajeitar aqui a bom, máquina. que Vamos ver. bom. Deixa eu tirar o óculos que tá refletindo. Deixa eu ver se Oi, você Paulo. consegue ver, ó. Olá, Carla, tudo bom? É legal que a gente se encontra, né? Levanta para eu ver, querido. Eu acho que você tem que pôr Não sei, bem. eu vou ter Então, você que. tem que tirar o embaçamento do fundo, porque Nossa, vou senão revelar coisas terríveis. coisas terríveis. Vai Deixa eu ficar ver como é que faz gravado, isso, porque Paulo. não sou eu que mexo Ou então aqui. você levanta, você fica de pé e põe no teu tórax, porque daí encosta no teu tórax, encosta no teu tórax. Isso, aí eu consigo enxergar. Encosta mesmo, encosta o papel. Ah, Não, encosta o papel. aí, porque aí ele não sofre. Tá lindo, Paulo, muito bom, Eu não muito consegui ver. bom. Não faz Tá mal, ótimo. tá ótimo. Olha só, querido, você vai cuidar dessa transição aqui, ó. Na hora que você está fazendo a transição do escuro para o claro, ele parou um pouco abrupto, sabe? Sim, Faz essa transicionada bem cuidadosa, porque senão compromete a sensação do volume, tá? tá ótimo. Mas tá lindo, o desenho tá muito bom. Me perdi aqui. Eu preciso. Meu lápis, ele é muito. Solta muito. Isso, depois você. Mas olha, você pode fazer assim com lápis em outro papel, Paulo, e usar o esfuminho, que pode ser um papel enrolado, enroladinho. Você pega aqui o escuro no outro papel e passa para cá, tá? Se você achar que o seu lápis vai soltar muita matéria direto no papel, Tá. tá bom? Então põe aqui, ó. Tem um pouquinho Põe que a eu não tô vendo matéria sua no mão. outro papel, Ah, ó. Enxergou? enxerguei. Põe aqui, ó. Carca o lápis no papel do lado. Aí pega o esfuminho, que é um papel enroladinho. Busca aqui do lado, entre aspas, a sujeira, né? E aí passa para cá, ó. Tá Tá. vendo? Ela vem numa quantidade que você consegue controlar. E principalmente cuidando do degradê, tá bom? Tá ótimo, obrigado. Muito, muito bom. Então, isso é que é lindo desse assunto aqui. Ele dá um certo trabalhinho, mas ele fica lindo, vocês percebem? O resultado é muito bonito. Então, com pouquinha coisa, só com um grafitinho, um esfuminho, uma borrachinha, a gente consegue, nossa, criar um universo. Isso, Lu, Eliana, peraí, eu vou te achar aqui. E, Mônica, já falo com você. Isso, Eliana, lindo, lindo. Você pode escurecer um pouquinho a parte de cima do tórax, onde tem o tórax. Não, no tórax mesmo, lá para cima, na partezinha que era vermelha. Isso. Você vai ver que tem um ladinho dele que é um pouquinho mais escuro, o lado direito é mais escuro que o esquerdo. Faz essa diferença que vai, sabe assim, são esses bombonzinhos. Isso vai dando essa sensação do volume, tá bom? Fala, Mônica. Não, que quando você falou, né, que a gente ia para os besourinhos, eu não tinha a dimensão. É apaixonante, É né? apaixonante. Porque junta meio que tudo ali, né? É, Proporção, simetria, que é difícil pra isso. caramba, É, né? é. É isso mesmo, Mônica. Eu também me surpreendi, viu? Eu também me surpreendi. Porque eu pensei só na questão do volume, da luz e Uhum. escuridão, que eu queria trabalhar com vocês. Mas conforme eu fui estudando, eu fui vendo. E é muito mais complexo, mas também muito mais rico do que eu imaginava. Nossa, a gente vai poder experimentar muitas coisas. Imagina nas borboletas, a gente vai alucinar. Vocês podem Uhum. imaginar, né? Borboletas e mariposas. Coloridas.
Vamos Borboletas ver. coloridas. Vamos ver se a gente consegue, Sueli, lidar com a cor. Mas então é isso. Pessoal, muito obrigada. Eu vou só terminar a gravação aqui. Lu,